Oi, gente! Bem-vindos à nossa aula de hoje. Com vocês, a professora Margarete Fonseca. O componente curricular de matemática, hoje temos como objetos de conhecimento operações com números naturais e como objeto de conhecimento específico, subtração de números naturais. E quais são os objetivos da nossa aula? Identificar situações em que usamos a operação de subtração, identificar as ideias da subtração e resolver situações problemas. E o que é subtração, professora? Subtração é uma das 4 operações matemáticas básicas na qual, para cada 2 valores, um é subtraído do outro, ou seja, uma quantidade é retirada de outra e o valor restante é o resultado desta operação. Em uma subtração, A menos B é igual a C, sendo que A é chamado diminuendo, B é chamado subtraindo e C é chamado resto ou diferença. Vamos compreender melhor observando aqui os termos desta subtração. Aqui nós temos a subtração, 6 menos 2 igual a 4. Menos, esse tracinho, é o sinal da subtração que nós chamamos de menos. O número que nós que temos para ser subtraído chama-se diminuendo. E o número que nós vamos subtrair, tirar, chama-se subtraindo. E o que sobrou chama resto ou diferença. Então, 6 menos 2 igual a 4. 6 é o diminuendo, 2 é o subtraindo e 4 é o resto ou diferença. Aqui o sinal de menos. Não esqueça, certo? Agora nós veremos as ideias associadas à subtração. No caso, são 4. A primeira ideia é tirar uma quantidade da outra. A segunda ideia, completar quantidades. A terceira ideia associada à subtração é comparar quantidades. E a quarta ideia é separar quantidades. Vamos compreender melhor estas ideias vendo algumas situações problemas. Primeira ideia, tirar uma quantidade de outra. Vejamos aqui essa situação problema. Alberto tem R$27 e vai comprar uma caixa de lápis que custa R$12. Com quantos reais ele vai ficar? Para saber com quantos reais ele vai ficar, ele precisa tirar 12 de 27. Ou seja, precisa subtrair 27 menos 12. Vejamos aqui a subtração. 27 menos 12. Vejamos, 7 menos 2, 5. E 2 menos 1, 1. Logo, 27 menos 12 igual a 15. Logo, o Alberto vai ficar com R$15. Aqui nós temos 27 é o diminuendo, 12 é o subtraindo e 15 é o resto ou diferença. A segunda ideia, completar quantidades. Vejamos esta situação problema que nos traz essa ideia. André tem R$45. Quanto falta para ele poder comprar uma camisa que custa R$95? Para saber qual quantia André precisa para completar o que falta para os R$95, precisamos saber quanto devemos somar a 45 para obter 95. E uma maneira de fazer isso é efetuar a subtração 95 menos 45. Vejamos, 95, que é o valor da camisa, menos os 45, que é o total que ele já tem. Então, 5 menos 5, 0. 9 menos 4, 5. Logo, André precisa de R$50 para comprar a camisa. Vejamos agora a terceira ideia, que é comparar quantidades. Podemos comparar duas quantidades perguntando: quantos a mais? Quantos a menos? Qual a diferença? Então, quando você estiver lendo uma situação problema, que aparecer essas perguntas, quantos a mais, quantos a menos, qual a diferença, você já sabe que a situação problema contém a ideia de comparar quantidades.
Veja o exemplo a seguir da pontuação de crianças em uma partida de um jogo. Carlos fez 75 pontos, Felipe fez 95 pontos, Bruno fez 72 pontos. Então, quantos pontos Felipe fez a mais que Carlos? Quantos pontos Bruno fez a menos que Felipe? Qual é a diferença entre as pontuações de Carlos e Bruno? Efetuando algumas subtrações, podemos responder a estas perguntas. Esta subtração nós efetuamos para responder, quantos pontos Felipe fez a mais do que Carlos. Aqui nós temos os pontos de Felipe, 96, e aqui os pontos de Carlos, 75. Efetuando a subtração, 6 menos 5, 1, 9 menos 7, 2. Logo, o Felipe fez 21 pontos a mais do que Carlos. Esta outra subtração foi realizada para descobrirmos quantos pontos Bruno fez a menos do que Felipe. Aqui nós temos a pontuação de Felipe, 96. Vamos retirar o de Bruno. E o que sobrar foi a quantia que ele fez a menos. Então, 6 menos 2, 4. 9 menos 7, 2. Logo, Bruno fez 24 pontos a menos que Felipe. 96 menos 72, 24. Esta outra subtração efetuamos para descobrirmos qual a diferença entre as pontuações de Bruno e de Carlos. Aqui nós temos a pontuação de Carlos, que foi maior, e aqui a pontuação de Bruno, que foi menor. Então, 75 menos 72. 5 menos 2, 3 e 7 menos 7, 0. Portanto, a diferença entre as pontuações de Bruno e Carlos foi de 3 pontos. Vejamos agora a quarta e última ideia associada à subtração, que é separar quantidades. Vejamos esta situação problema. A aluna Glória tem 45 folhas de papel e vai separar 12 folhas para usar em um trabalho de matemática. Quantas folhas vão sobrar? Para descobrir, devemos efetuar a subtração 45 menos 12, ou seja, de 45 vamos separar 12. Vejamos, 45 menos 12, 5 menos 2, 3 e 4 menos 1, 3. Logo vão sobrar 33 folhas. Seja qual for a ideia, podemos usar tanto o algoritmo usual quanto o algoritmo da decomposição para solucionar a situação problema. Vejamos a resolução da situação envolvendo a quarta ideia, que foi separar 12 de 45. Pelo algoritmo usual, nós temos aqui a organização em unidades e dezenas. Então, 45. Então, 5 unidades, 4 dezenas, menos 12. Então, aqui temos duas unidades e uma dezena. Então, 5 unidades menos 2 unidades, 3 unidades. 4 dezenas menos uma dezena, 3 dezenas. Aqui nós temos o total de 33. E aqui, esta resolução feita pela decomposição. Temos que 45 é igual a 40 mais 5, menos 12. E que 12 é igual a 10 mais 2. Então, nós temos 40 mais 5, menos 10 mais 2. Uma vez feita a decomposição, colocando os sinais corretamente, nós vamos efetuar a subtração das unidades, depois das dezenas. 5 menos 2, 3. E 40 menos 10, 30. Feito a subtração, nós agora juntamos estes valores. Então, 30 mais 3 é igual a 33. Veja que tanto pelo algoritmo usual como pela decomposição, nós obtemos o mesmo resultado. Bem, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Bons estudos e até a próxima!